Você é daquelas pessoas que acha que aprende tudo como um passe de mágica? Ou você já entendeu que é preciso disciplina e esforço para que o aprendizado realmente aconteça? Olá, eu me chamo Dani Tezzoni, sou especialista em comunicação e autoconhecimento e estou trazendo aqui esse assunto sobre o aprendizado. Porque como vamos nos comunicar conosco mesmo e como vamos nos conhecer para aprender sobre nós mesmos, sem falarmos mais do aprendizado. Você que me acompanha no canal já sabe que eu falo muito sobre a postura de aprendiz. E nesse vídeo eu quero falar um pouco mais sobre como acontece esse nosso aprendizado, como a sua aprendizagem acontece, para que você comece a respeitar um pouco mais a sua postura de aprendiz. E já respondendo um pouquinho aqui para você, não é em passe de mágica não, tem todo um processo que precisa ser respeitado. Em vídeos anteriores, eu comentei sobre a importância desse respeito ao processo de aprendizado, comentei sobre quanto as nossas referências, a nossa história de vida até aqui é essencial para a continuidade do nosso aprendizado de coisas novas. E também comentei não apenas na hora que a gente chega ao aprendizado, mas todo o processo que vem antes, todos os sentires que vêm antes, todos os nossos anseios que vêm antes, nossas referências, nossos pensamentos, nossas crenças, que são importantes para que o aprendizado daquela situação se conclua em algum momento. Mas se conclua provisoriamente, porque o nosso aprendizado é constante. E nesse vídeo eu quero comentar sobre a disciplina e o esforço que é necessário para isso. Quantas vezes que queremos que as coisas aconteçam naquele momento de forma mágica? Quem nunca aqui, olhou para uma casa e queria fazer assim, tomara que tudo fique em um lugar agora limpo, sem ter o esforço para lá fazer, para limpar. Eu dei um exemplo aqui de limpar, mas pode ser de qualquer coisa do trabalho. Então, quantas vezes também a gente quer aprender muito uma coisa, mas queremos aprender naquela hora, para ontem, sem respeitar o nosso processo, sem respeitar as nossas etapas. Nós tivemos um tempo para aprender a falar, nós tivemos um tempo para aprender a comer. E vocês podem falar assim, mas eu já nasço sabendo comer. Não, você nasce sabendo sugar. Você suga o leite, mas comer, mastigar, comer uma comida sólida, precisou de um tempo, precisou dos dentes, né? Para falar a mesma coisa, é toda uma etapa. Eu vejo às vezes pessoas me procurando, meu filho tem 1 ano e meio e não fala. Ele tem etapa para aprender, tem 2 anos e não fala, mas não fala o quê? Não fala o que você quer, né? Então eu percebo muito essa ansiedade do aprendizado, e nós para nós mesmos, e a gente transfere isso para os outros. Então, respeitar essas etapas do antes. E eu não estou falando só de maturação neurológica, mas a gente aqui na fase adulta que já tem uma maturação neurológica e precisa aprender coisas novas, porque o nosso processo de aprendizado é contínuo. E é por isso que eu trago muito aqui a postura de aprendiz. Se nós tivermos no nosso dia a dia a postura de aprendiz sempre, tudo fica mais leve. Mas eu posso começar a ter uma postura de aprendiz e não deixar isso leve, não. Quando eu quero aprender naquele momento, a todo custo. Então, percebam que não é só a postura de aprendiz, é a postura de aprendiz com respeito ao meu próprio aprendizado. Então, nesse vídeo aqui, eu quero trazer um pouco mais, como eu já trouxe em vídeos anteriores, né? Como eu posso aprender sobre meu aprendizado, para respeitar o meu próprio aprendizado, meu próprio processo de aprendizado. E dentro disso, que eu já trouxe em outros vídeos, né? O quanto é necessário a gente considerar um desconhecido, ter atenção àquilo que eu quero conhecer, curiosidade naquilo, observar sem julgamento, questionar as referências que eu tenho, mas questioná-las com acolhimento, para somando as referências que eu tenho, eu encaixando a pecinha aqui, pecinha ali, pegar referências novas para poder realmente aprender algo novo. Então, respeitar tudo isso antes. Mas para eu fazer isso, não tem esforço nenhum? É claro que tem. Então, precisa de um esforço. É que às vezes a gente faz de uma maneira tão natural, quando é algo que a gente quer muito e a gente julga como bom, a gente faz de uma maneira tão natural que a hora que a gente já vê, a gente já aprendeu. Mas aquilo que eu acho ruim, que eu julgo ruim, que parece que vai me prejudicar, mas que eu sei que eu preciso aprender, aí a gente precisa de um esforcinho maior, um esforço maior para ultrapassar essa barreira dessa crença que aquilo pode estar sendo ruim. Então, o processo de aprendizado, ele precisa de esforço. E o esforço até quando é algo que eu quero aprender.
Às vezes é uma coisa que eu quero muito, eu quero, sei lá, tocar um instrumento, fazer uma receita, eu erro a receita, mas eu quero muito porque eu quero aquela comida, aquele bolo. E é uma coisa que você quer, então precisa de um esforço, precisa de tentativas, de esforço, mais de uma tentativa para realmente aprender. E dentro desse esforço, como que eu vou chegar num resultado para aprender? Se eu tiver a disciplina, a constância. Quando eu falo disciplina aqui, gente, não é uma coisa para ser obrigatória, disciplina de rigidez. Não é isso. É uma disciplina até com flexibilidade, é uma constância. De eu testar de um jeito, testar de outro, testar de um jeito, testar de outro, e questionando e observando, sem julgamento, até que chega uma hora que eu consigo realmente aprender. Agora eu entendi, agora eu consegui aprender isso. E vai me mobilizar para querer aprender mais sobre uma ou outra coisa ou aprofundar o aprendizado naquilo mesmo. Mas se eu não respeitar tudo isso, olha quanta coisa que eu falei. Se eu não respeitar cada etapa, se eu não perceber a importância de cada etapa que eu falei aqui, que ela precisa acontecer, como que vai acontecer o aprendizado? E além do esforço e da disciplina, nesse vídeo ainda aqui, eu quero chamar a atenção para mais um ponto que eu acabei de falar aqui e não sei se vocês perceberam, mas é a repetição. Precisamos repetir para realmente aprender. Então, muitas vezes, eu testo de um jeito, testo do outro, que é a disciplina, a constância, junto com o esforço ali, junto com a curiosidade que continua, porque eu ainda considero aquilo desconhecido, porque eu estou observando, porque eu estou testando, utilizando as referências que eu já tenho, para aprender novas referências ou assimilando novas referências para juntar com as referências que eu já tenho para continuar esse processo. E junto de tudo isso, eu preciso de repetição. Às vezes, na hora de testar novamente, eu posso testar de maneira diferente, mas eu posso testar da mesma maneira, ou com diferenças muito sutis, mas eu preciso repetir. Eu gravando o vídeo aqui para vocês, teve momentos que eu precisei repetir a mesma fala, ou a mesma fala de uma outra maneira, que eu não achei muito legal, a minha expressão não passou exatamente o que eu queria. A repetição é importante, ou a repetição para eu aprimorar aquele aprendizado. Eu faço agora, eu consegui fazer num tempo, se eu fizer ir fazendo, eu vou conseguindo fazer mais rápido, ou até eu vou criando a partir daquilo. Nossa, me veio aqui agora. Na repetição, além de eu conseguir fazer aquilo de uma maneira mais rápida, vamos falar assim, em tempo e espaço, eu consigo começar a criar, porque eu percebo, estando aquilo aprendido, eu começo a co-criar a partir daquilo. Dá para eu adaptar aqui e fica mais interessante, fica mais útil para mim nesse momento se eu acrescentar tal coisa. Então percebam como tudo isso é importante e como eu vou viver tudo isso se eu não respeito todo esse processo, se eu quero tudo para ontem. Você acha que quando você quer aprender para ontem, você realmente aprende? Então é isso que eu quero deixar aqui nesse vídeo de hoje, para você prestar mais atenção de tudo isso que eu falei. Em qual ponto será, né? De tudo isso que eu falei, você considera que não está conseguindo aprender? Será que tem algum desses pontos que eu falei que você não está fazendo de uma maneira assim que seja mais natural? Você está travancando em algum local? Peguem esse conteúdo e se auto-observem, né? Então vamos lá, comuniquem-se consigo mesmo, se auto-observe e percebam se essas etapas você está respeitando. Em qual etapa aí talvez você está negando, você está trazendo julgamentos que está te bloqueando, que está travancando a sua vida. E aí você pode até identificar se tem questões emocionais te atravancando, se tem questões de crenças mentais te atravancando, assim, o que pode estar te limitando no seu processo de aprendizado. E é isso, se o conteúdo desse vídeo fez sentido para você, curte, compartilha com alguém que também precisa observar essas etapas, uma pessoa que você percebe que quer aprender para ontem, quer aprender naquele momento a todo custo, sem respeito a si próprio. E também se inscreva no canal se ainda não estiver inscrito para receber os próximos vídeos que eu ainda vou continuar falando sobre o nosso aprendizado. E lembre-se sempre, a sua voz é única, merece ser ouvida, compreendida, mas para ser compreendida você precisa aprender sobre ela, e para aprender sobre ela você precisa respeitar as suas etapas, respeitar o seu tempo, com foco em si mesmo, esforço, disciplina, constância na vida que você é. Até um próximo vídeo.